Olá, eu sou a Tatiana, sou psicóloga e especialista em neuropsicopedagogia. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a separação dos pais com filhos pequenos. Primeiramente, lembrando assim daquela frase que todo mundo fala, que filho segura casamento. Isso é só um mito, gente. Filho não segura casamento e nem deve segurar, porque seria um peso colocar isso nas costas de uma criança pequena. Mais para frente, com certeza, eles vão cobrar de vocês. Então, casal que está infeliz, que está brigando, que não dá mais certo, separem-se, né? A criança, ela vai entender, mais cedo ou mais tarde ela vai entender. E é muito melhor ser filho de pais separados, mas que se dão bem, do que ficar dentro de uma casa escutando briga, né? Vendo os pais revoltados, emburrados um com o outro, o tempo todo, sem saber o que realmente está acontecendo, né? Ser criado num ambiente desse é muito pior daqui a pouco do que ter os pais separados, porém se dando bem, certo? Então, a gente tem que levar em consideração a capacidade de compreensão que essa criança demonstra diante do processo, né? Então, isso vai depender de cada fase da que a criança está. Se a criança é muito pequena, se a criança já é maiorzinha, já tem um entendimento melhor, porque a separação não deixa de ser um luto na vida do casal e da criança, né? Porque é uma perda de rotina, uma perda de papéis construídos dentro do contexto familiar, né? E a gente não pode nunca confundir o casal conjugal, né, desfeito, com o parental, né, que continua para sempre. Afinal de contas, o casal teve um filho e esse filho vai existir para a vida toda, né? Então, essas mudanças são fundamentais, mas muitas vezes elas são traumáticas, porque é a perda da família daquela criança, certo? Então, não é fácil para a criança. Normalmente, a criança pequena, do 0 aos 2 anos, eles ainda têm um vínculo muito forte com a mãe, né? Muitos ainda nesse período mamam no peito, né? Então envolve ainda a questão hormonal. Então todo o sentimento que a mãe está sentindo, de raiva, de tristeza, de angústia, tudo isso a mãe está passando para o bebê, né? Então, mas mesmo assim, mesmo com o bebê pequeno, é importante conversar, certo? A conversa é a base de tudo. Quando se tem uma guarda compartilhada, é importante que a criança, mesmo que ela vai final de semana para casa do pai, alguns dias, os próprios advogados colocam que é importante que a criança more em uma casa só, né? Que ela tenha aquela casa como referência, para não viver, digamos que com a mochila nas costas, né? Então, sim, pode-se ter a guarda compartilhada, mas que a criança tenha uma morada fixa, né? Não, eu moro na casa da minha mãe, ou eu moro na casa do meu pai. A conversa com a criança também deve ser feita dependendo da fase, né, da faixa etária de cada criança, com de 0 a 2 aninhos, através muito da brincadeira, né, contar uma historinha e colocar para a criança que o casal não tá mais se dando bem, que tá brigando demais, que resolveram cada um morar numa casa diferente, porém vão continuar se vendo, né? Aí, as crianças de 2 a 6, 7 anos, mais ou menos, elas evitar, assim, que ela veja o pai saindo de casa com as malas, ou que a mãe esteja saindo de casa com as malas, que isso pode ser bem traumatizante, assim. De repente, combinar o casal de fazer a mudança aos poucos e levando aos pouquinhos as coisas para outra casa, né? Essa fase, principalmente ali nos 4, 5 aninhos, é a fase do egocentrismo infantil. Então, a criança pode se sentir culpada pelo fato de um dos pais estar saindo de casa. Então, como ela se sente culpada,
ela pode ter medo, né, muito medo de ser abandonada. Então, também é importante que os pais sentem com essa criança e sejam bem claros, bem objetivos. Não tem que estar dando muita explicação, mas ó, sentar, olha, filho, o pai tá indo embora, por isso e aquilo, aconteceu isso e aquilo, e o papai vai morar em outra casa, né? Mas o papai não vai deixar de vir te visitar, não vai deixar de ir na escolinha, não vai deixar de ir no balé, enfim, né? Nessas outras atividades da criança. Mas sempre ser bem claros com as crianças, porque eles não são bobos, né? Claro, em todas as fases, o que pode acontecer? A criança pode chorar mais que o habitual, pode ter crise de birra, pode ter dificuldade para dormir, pode regredir para uma fase anterior. Por exemplo, se ela tem uns 4 aninhos, ela pode voltar a fazer xixi na cama. Nesses casos mais salientes, é recomendável que se procure ajuda profissional, certo? Porque o profissional está fora do contexto e ele vai saber lidar melhor, vai saber explicar melhor para a criança o que realmente está acontecendo, né? Na hora de conversar, tanto com a criança pequena quanto com a criança maiorzinha, levar em consideração, levar ela assim para um espaço bem confortável, um parquinho ou uma sorveteria, um restaurante, né, que seja um espaço assim que ela goste e que os pais combinem antes de levar a criança o que vão falar, para não ficar daqui a pouco brigando, colocando a culpa um no outro na frente da criança e para ela entender melhor esse processo. Sempre embasando que a criança não tem culpa do que aconteceu com o casal. Porque quando um casal se casa, eles esperam que o casamento dure a vida toda e que o casal viva feliz para sempre. Mas infelizmente, às vezes, não é isso que acontece. E eu penso particularmente assim que a gente não tem que viver num casamento só por conveniência, né? Porque aquilo virou rotina, né? Porque aquilo tá cômodo. Não, eu acho assim, se uma das partes não tá bem, se aquela convivência tá virando sofrimento, cada um vai para um lado e viva feliz a sua vida, né? É simples, não tem mistério, né? E a criança vai entender, certo? Aí então, se a criança tem de 7 a 10, 11 anos mais ou menos, ela já entende melhor. Só que nessa fase é normal que ela venha culpar um dos pais, né? E ela tome partido, ela queira salvar o casamento, né? Normalmente eles somatizam nessa idade. Então, abra um olho assim com uma dor de cabeça inesperada, ou uma dor de barriga subjetiva, ou uma agressividade na escola, uma baixa no rendimento escolar também. Isso tudo pode acontecer nessa faixa etária dos 7 aos 10 anos, quando os pais venham a se separar, certo? Também criar um ambiente favorável para a criança para falar sobre os sentimentos. É sempre importante que a gente escute essa criança, né? Antes da gente falar sobre o que está acontecendo, ver o que ela pensa, né? Saber o sentimento dela, mas sempre colocar que os pais não vão abandoná-las, que é uma separação de casa, mas que nem o pai nem a mãe vai abandonar ela, e que só que ao mesmo tempo deixa claro que qualquer emoção, qualquer comportamento da criança não vai mudar a situação, né? Não importa o que a criança faça, se ela adoeça, se ela tenha febre, se ela fique agressiva, se ela não durma mais, isso não vai mudar a situação da separação que está acontecendo, né? A gente tem que ser claro com as crianças, porque elas também não são bobas, certo? E a partir dos 10 anos, então, a gente vem a falar sobre a pré-adolescência, né? Que é uma fase complicada, que a gente já conversei em outro vídeo sobre isso, que aí sim o filho vai comparar, vai questionar, vai criticar, vai tomar partido também. E só que vocês têm que lembrar e levar em consideração que essa fase é uma etapa do desenvolvimento onde eles têm muitas angústias, têm muitas dúvidas, por si só eles são questionadores. Então, não levem em consideração as atitudes deles de criticar e questionar pela questão da separação. Isso faz parte da fase do desenvolvimento do pré-adolescente. Então, é normal que eles venham a fazer isso, certo?
Escutar também o filho, o que o filho tem para dizer, explicar claramente nessa fase, o pré-adolescente já tem um bom entendimento, então os pais já podem dizer exatamente o que aconteceu e quais são os motivos da separação, certo? Incentivar esse pré-adolescente e também a criança ali na fase dos 7 aos 10 anos, incentivar para atividades extraclasses, né? Incentivar que eles fiquem mais com os amiguinhos, sempre tem um ou outro amiguinho que eles gostam mais, que podem conversar também sobre isso com eles. Daqui a pouco um outro coleguinha também tem os pais separados, ele vai ver que não é só ele que está passando por isso, né? Então tudo isso é importante, né? Nunca, jamais colocar a mãe colocar o filho contra o pai, ou o pai colocar o filho contra a mãe. Isso se chama alienação parental. Isso a gente pode discutir num outro vídeo, porque tem assunto com certeza para um outro vídeo completo, né? Isso aí é muito ruim, prejudica a saúde emocional tanto dos pais quanto dos filhos, principalmente dos filhos, né? Então, ter sempre esse cuidado de se separar, mas manter uma certa amizade do casal. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, quem se separa são os pais e não os filhos. Então, a gente tem que manter um relacionamento um tanto amigável, né? O mais possível que se possa ser, tá? Então, era isso. Essa é a minha dica, minhas dicas do vídeo de hoje, né? Espero ter ajudado um pouquinho. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, coloque seus comentários, são sempre bem-vindos, críticas também são sempre bem-vindas, perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, porque aqui no vídeo a gente não pode esmiuçar muito o assunto, mas se vocês quiserem saber mais, se tiverem alguma dúvida, se estiverem passando por isso, coloquem aí nos comentários, eu posso entrar em contato com vocês, a gente pode conversar um pouquinho melhor, certo? Então, esse é meu vídeo de hoje. Fiquem bem e até um próximo vídeo.